Bora começar, mulherada! Eu tô muito empolgada com o dia de hoje, estava bem ansiosa para como seria esse evento. Eu quero que vocês sejam bem-vindas. Tô muito feliz com cada uma que tá aqui hoje, que decidiu tirar um tempinho para assistir essa aula, e eu prometo que vai ter muito conteúdo legal, né? Para você que decidiu começar 2024 de um jeito diferente, né? Deixando de lado a culpa depois de comer, que decidiu deixar de comer as suas emoções. Nessa aula eu vou te dar o passo a passo para que isso aconteça. Eu quero deixar bem claro que tem um caminho que você vai conseguir fazer. E eu tô aqui para te entregar essa solução, mas eu tenho um pedido muito especial que eu quero que você fique comigo até o fim dessa aula, porque no final eu tenho uma surpresa muito legal para vocês. E eu quero começar deixando as coisas bem claras por aqui, porque essa aula é para você que já tentou 1 milhão de dietas, que já tentou diversas estratégias e nunca conseguiu obter o emagrecimento que você queria, que nunca conseguiu sustentar esse emagrecimento por muito tempo. É para você que já tentou ser rígida, já chutou balde e nada foi muito bom. É para você que emagrece, engorda novamente e vive naquele efeito sanfona que todo mundo odeia, né? E por isso não consegue manter uma constância na sua mudança de hábitos, né? Sabe aquele momento também em que você come e se sente culpada, que tem aquela crença de que existem alimentos que são proibidos? Essa aula é para você também. E para você que quando chega à noite tem um buraco na barriga e quer comer tudo o que vê pela frente, quando vê já tá muito cheia, passando mal, ou nada te satisfaz, né? Precisa estar beliscando a toda hora, essa aula é para você também. Então fica aqui comigo. Mas essa aula não é para você que não tá disposta a seguir esse passo a passo que eu vou te dar. Não é para você que tá acomodada e quer mudança sem ter que fazer nenhum esforço, porque isso não existe. Milagre assim não existe quando a gente fala de ter uma relação saudável com a comida, de um emagrecimento sustentável também. E na minha prática clínica até o momento, eu percebi que existem 4 grandes vilões quando a gente fala de emagrecimento e de uma relação saudável com a comida e com as suas emoções. E eu vou destrinchar esses vilões aqui com você para que você comece a ter consciência e se observar se algum desses vilões está presente aí na sua vida. O primeiro é a dieta restritiva, a desregulação emocional, a mentalidade da dieta e o fato de querer milagres. E por que cada um desses eu identifiquei como os principais vilões até o momento, né, os maiores aí? Por quê? A dieta restritiva, ela sempre vai gerar um ambiente muito de privação e compulsão. Então você vai restringir, às vezes se conseguir por uma semana já é muito tempo, aí desiste, chutar o balde, porque não tô vendo resultado, porque eu tô deixando de comer o que eu quero e não tem efeito, né? Não vai em evento, não consegue se segurar e come, e aí fica naquele ciclo de emoções negativas muito ruim entre restringe e come, restringe e come, restringe e come. E aí acontece o quê? O efeito sanfona, né? Tudo que às vezes você conseguiu emagrecer um tempo restringindo, você ganha porque depois você chuta o balde e come até não poder mais. E aí as dietas restritivas, elas sempre vão estar cercadas também de regras muito duras e rígidas, de um controle muito excessivo com a alimentação também. E isso não vai só te dar muito estresse, mas também pode ser um fator muito perigoso para o desenvolvimento de transtornos alimentares. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque existem estudos que dizem que 98% das dietas vão falhar. Elas não funcionam, porque elas sempre vão afetar de uma forma negativa a sua saúde mental e física. E já para deixar bem claro, quando eu falo de dieta aqui, eu tô falando de dieta restrita, de dieta em que você passa fome. Então é desse tipo de cardápio que a gente tá falando. Então sempre quando a gente vai fazer uma restrição severa, meio que vai surgir uma necessidade de compensação do nosso corpo, porque você fica naquele ciclo constante de ganho e perda de peso, e aí essas mudanças muito de repente no seu padrão alimentar, seu cérebro vai ficar confuso, o que tá acontecendo? Ora tem comida, ora não tem a comida? Então, o que eu vou fazer? Eu vou guardar tudo isso que eu tô recebendo, porque ele não sabe quando você vai decidir fazer uma restrição maluca novamente.
O nosso cérebro sempre vai reagir de uma maneira negativa à restrição alimentar, porque ele não quer perder peso, ele não quer perder gordura. Isso é instinto de sobrevivência. E o nosso cérebro não consegue entender que as dietas têm esse intuito, têm esse objetivo. Para ele, você só está passando fome. Então, a gente tem uma área no nosso cérebro que chamamos de hipotálamo, e ela é muito importante para a regulação e para fazer o equilíbrio interno do nosso organismo. Então, quando a gente faz uma dieta muito restrita, a gente traz um desequilíbrio para o nosso corpo. E o que o hipotálamo vai fazer? Ele vai tentar buscar esse equilíbrio novamente. Então, o hipotálamo ele vai fazer com que você aumente sua fome. Ele vai fazer com que você tenha mais fome. Então, quando a gente passa por uma dieta restritiva, a gente vai fazer uma alteração nessa região, fazendo com que ele faça você ter mais fome e vai acionar mecanismos de defesa contra essa perda de peso rápida. E aí, vai se tornar ainda mais difícil você manter essa perda de peso a longo prazo. Outro ponto é que essas dietas elas vão afetar muito a nossa autoestima de forma negativa, porque a gente vai buscar uma falsa sensação de controle nas dietas restritivas, ou seja, de uma privação, achando que está conseguindo comandar tudo ali na perda de peso, e isso vai gerar um ciclo muito complexo, porque o comer compulsivo, a fome emocional, ela entra como uma resposta para lidar com o medo de perder o controle sobre a alimentação. Então, sempre que você sentir uma emoção mais desagradável, o comer vem como uma resposta a essas emoções, para suprimir essas emoções, porque esse comportamento você aprendeu e não é uma dieta que vai te ajudar a mudar esse comportamento. É a sua mente, você precisa trabalhar a sua mente para mudar esse comportamento, você precisa aprender novos comportamentos. Então, o padrão de compensar sempre vai entrar em cena quando você sentir essas emoções negativas, porque a privação vai te deixar desregulada emocionalmente. É um ciclo muito vicioso e contínuo. E eu vou te dizer como funciona o ciclo da dieta para você ter certeza que ele não é saudável. A gente tem um contexto. Uma relação ruim com o corpo, baixa autoestima, insatisfação com seus hábitos. E isso vai te levar a uma restrição, que é uma falsa sensação de controle. E aí a restrição gera uma privação emocional e física, porque sim, as comidas estão conectadas com as nossas emoções. E essa privação te leva a uma compulsão, uma fome emocional, ou um medo de perder o controle, que vem a partir da culpa, da sensação da perda de controle, da vergonha. E aí isso gera a compensação, que é comer sem parar, que é comer compulsivamente. E aí você fica decepcionada, frustrada consigo mesma e busca a sensação de controle novamente. E aí a gente volta lá pro início, que é a insatisfação corporal, a baixa autoestima. E aí esse ciclo ele fica se alimentando o tempo todo. Então eu quero que você se questione. O que você está buscando na comida quando você come as suas emoções? É conforto, distração, gratificação, punição, sensação de prazer? O que a comida está te oferecendo como resposta? E o que outra coisa pode entrar no lugar da comida? Você precisa pensar e refletir sobre isso. Você precisa começar a ter autoconsciência sobre o que está acontecendo dentro de você. E o segundo vilão que nós temos é a desregulação emocional. Esse é um ponto presente em todo paciente que chega no meu consultório e que é sempre objetivo de terapia. O que é a desregulação emocional? É a dificuldade de gerenciar, controlar e expressar as suas emoções de uma maneira saudável. Pessoas com uma grande desregulação emocional geralmente vão experimentar as suas emoções de forma muito intensas, imprevisíveis, às vezes inadequadas em algumas situações, não conseguem fazer esse manejo de controle das suas emoções. E isso é uma habilidade essencial para a vida toda de vocês. Vocês precisam saber regular as suas emoções. Por isso que não dá para simplesmente guardar as suas emoções no bolso, fingir que nada aconteceu e tá tudo certo, e tá tudo bem, e não olhar para o que tá acontecendo lá dentro. Sabe uma panela de pressão? Geralmente eu comparo nossas emoções com uma panela de pressão. Se a gente sufoca uma panela de pressão, ela vai explodir.
E se a gente sufoca nossas emoções, o que acontece? A gente entra em crise. A gente começa a ter reações exageradas em algumas situações. Então, por isso que você não deve sufocar as suas emoções. Elas têm uma função evolutiva, adaptativa. Elas são essenciais para a sua vida. Elas são sinais te dizendo o que está acontecendo dentro de você, como aquela situação te afetou. Elas são essenciais. E você que vive comendo a sua ansiedade, a sua frustração, a sua decepção, a sua culpa, provavelmente está enfrentando alguma desregulação emocional e provavelmente tem o hábito de não entrar em contato com suas emoções. E algo importante para vocês entenderem é que o estado que a gente está, no momento que a gente está fazendo uma refeição, ele vai influenciar muito na sua digestão, no seu metabolismo. Então, se você está num estado de estresse, você está com ali uma angústia, isso vai afetar na forma como você está se alimentando também. E o terceiro ponto que nós temos é a mentalidade da dieta. Essa é uma mentalidade que vocês precisam mudar. Joga fora, esquece. Porque o que é a mentalidade da dieta? É acreditar, ou eu tô super na dieta fitness, ou eu chuto balde e não sei nem o que é um alface e uma fruta. É extremos. E nada que é extremo vai ser bom e vai ser saudável. Nada de extremo é bom e saudável. E persistir nessa mentalidade da dieta só vai prejudicar ainda mais a sua relação com a comida e com o seu corpo, podendo até fazer uma distorção dessas relações. E repetindo a informação, quando a gente fala de uma dieta restrita, a gente mexe no nosso instinto de proteção do nosso corpo, porque o cérebro não entende o porquê você está passando fome e nem o porquê você não está se nutrindo mais como antes. Ele não entende, ele não sabe o porquê está acontecendo. E sempre a perda rápida de peso vai deixar ele confuso, vai deixar ele tentando entender o que está acontecendo. E aí por isso que vem o aumento da fome e a tentativa de ganhar peso. Você que já tentou aí métodos como remédios, dietas muito restritas e perdeu peso rápido, eu quero que tu pense em quanto tempo tu recuperou o mesmo peso e até ganhou mais. Isso sempre acontece, porque é difícil manter. Por exemplo, remédios que prometem emagrecer 10 quilos em um mês. Aí tu emagrece 10 quilos e no outro você ganha 15, porque você não vai ficar tomando esse remédio para sempre, né? E o remédio tira a fome. E aí quando a fome volta, o que você faz? Você não consegue mudar, porque é algo muito, muito extremo. Então, o estresse provocado pela fome da dieta sempre vai provocar um desequilíbrio do seu humor, vai aumentar a sua irritabilidade, aumentar a sua ansiedade, o seu desânimo. E o que causa o desequilíbrio emocional? A fome emocional, o comer impulsivo. Então tá tudo interligado, você pode ver. E o quarto ponto é o querer milagres. Gente, não adianta recorrer à dieta da moda, ao remédio da moda, aos procedimentos estéticos que em uma semana promete perder 5 quilos. Isso não existe, gente. Isso não vai funcionar. Isso só vai fazer mal para o seu corpo. Pare de agredir o seu corpo, porque você está maltratando tanto o seu corpo com isso. Busquem soluções saudáveis. Busquem o caminho correto. Busquem ajuda profissional. Milagre só vai prejudicar o teu corpo, essas soluções milagrosas. Esses métodos que você não sabe nem o que você está colocando dentro do seu corpo às vezes. Que remédio? O que tem nesse remédio? O que tem nesse procedimento estético? Eles não são realistas e nem sustentáveis. Continuar a busca por essas soluções que te prometem um milagre só vai prejudicar ainda mais a tua relação com a comida, com a tua autoestima, com o que você vê no seu espelho, com a sua aceitação. Só vai prejudicar sempre o teu emocional, o teu bem-estar físico. E aí você sempre vai viver eternamente nesse ciclo de insatisfação, de achar que nada funciona com você, da culpa por não conseguir se controlar quando você come um chocolate, quando você vai num evento. Se você tá aqui hoje, é porque você já tentou várias vezes tudo isso e você não viu o resultado. Então, por que você insiste em continuar fazendo as mesmas coisas e querer um resultado diferente? Faça diferente para ter um resultado diferente. Busque outras alternativas.
E é por isso que você tá aqui hoje, né? Buscando outras alternativas. E eu vou te entregar elas. Mas eu só passei por tudo isso para vocês começarem a ter um pouco de percepção, de autoconsciência. Porque como eu sempre falo para todas as minhas pacientes, a gente só consegue mudar aquilo que a gente conhece, que a gente tem consciência. Então a gente precisa começar a olhar para dentro. Como que a gente funciona? O que está acontecendo? Aí sim vocês vão conseguir mudar seus comportamentos. Eu falo isso com vocês sobre esses vilões, sobre a importância de ter consciência desses aspectos, porque eu sei que isso é essencial pela minha prática profissional e porque eu vivi essa história. Eu vivi essas dores, eu vivi essas dificuldades. Às vezes elas tentam aparecer ainda, mas eu já consigo lidar com elas porque eu aprendi as estratégias de como lidar. Eu criei uma, digamos, caixa de ferramentas para lidar com essas situações. Porque quando eu tinha 14 anos eu comecei a ganhar peso, talvez um pouquinho antes. E não entendi muito bem por quê, aquilo me incomodava e eu queria emagrecer, queria ser que nem minhas amigas, as meninas da minha idade, né? Aí vem a comparação. E aí eu fui para dietas restritivas, procedimentos estéticos, remédios, exercícios. Tentei de tudo e nada adiantava. Nada funcionava. Primeiro porque eu era uma adolescente e adolescente a gente já tem um aspecto mais diferenciado em questões de maturidade, habilidade para lidar com as situações, com as emoções. E porque em alguns momentos eu nem de verdade tentava, até porque eu como adolescente não conseguia enxergar os benefícios de deixar de comer coisas que eu queria, né? Isso para um adolescente às vezes é difícil de enxergar. Mas porque aquilo era sofrido. Nossa, como me trazia mal-estar. Deixar de comer algo no intervalo que eu queria porque eu tinha que emagrecer. Os procedimentos estéticos que eram doloridos, os remédios que faziam mal, nada disso faz bem. E aí não funcionava. E eu ficava me perguntando, ué, mas por que não funciona comigo? O que eu tenho de errado? Não é o que eu tenho de errado, é que isso não é saudável e não funciona. Não faz bem. Só piora a relação com a comida, com a autoimagem, e foi isso que aconteceu. Hoje eu tenho conhecimento e entendimento de tudo isso, mas como eu queria que talvez naquela época tivesse uma profissional para abrir meus olhos, para me trazer essa desconstrução dessas crenças, porque por tanto tempo cresceram na nossa sociedade em relação ao emagrecimento, a dietas e tudo mais. E por isso que eu tô aqui, para ser essa profissional para vocês. Eu quero te ajudar, te dar esse caminho, porque é um caminho sustentável, equilibrado, saudável, sem tanto sofrimento e angústia. É um caminho que a gente se abraça, que a gente entende que a gente tem algumas limitações, tem que ter momentos que a gente precisa de mais disciplina também. E por isso que eu tô aqui hoje. O ponto mais importante é aprender e entender a reconstruir, a restaurar essas crenças que a gente tem. Como, por exemplo, a de que existem alimentos proibidos. Não existem alimentos proibidos. Nenhum alimento de forma isolada tem o poder de te engordar ou te emagrecer. Tudo é contexto e constância. Gente, a gente não foge muito do básico, não. Contexto e constância. Não é o chocolate que vai te engordar, não é o frango com batata doce que vai te emagrecer. É o que você come todos os dias, é o que você faz todos os dias. E por que que na maioria das vezes, quando a gente vai comer algum alimento proibido, a gente tende a exagerar? Porque se tem a crença de que é um alimento proibido. Se é proibido, a gente não deveria estar comendo. Então, se a gente já tá comendo, então bora aproveitar, comer tudo que dá, porque amanhã é um dia diferente, porque isso não vai acontecer mais. Porque amanhã eu faço uma nova dieta, eu vou pra academia. Então já se tem aquela sensação de despedida daquele alimento, como se fosse proibido e tu nunca mais fosse ver. Então, obviamente, você vai comer mais. Mas você vai comer de novo outro dia. E aí? Como que ficou aquele momento de exagero? Aí esse momento de exagero alinhado com outros dias em que você vai comer, aí sim você vai ganhar peso. Mas será que se talvez você tivesse uma relação saudável com os alimentos,
que você compreendesse que você pode comer tudo de forma consciente, entendendo a sua saciedade, sua fome, será que ia fazer tanta diferença depois? Tudo é uma junção de situações. E antes de falar os 7 passos, tem 2 pontos que eu acho que é importante a gente falar aqui. Um são os grupos alimentares e o outro é o comer emocional. É pra gente ter claro alguns pontos. Os grupos alimentares, eles servem pra gente entender que cada alimento tem uma função, serve para alguma coisa no nosso organismo, no nosso corpo. A gente tem os energéticos, construtores e reguladores. Os alimentos energéticos são alimentos que são fontes de carboidratos e gorduras. Então, eles vão fornecer energia para o nosso corpo funcionar. Os construtores são alimentos que são fontes de proteínas. Então, eles vão promover o crescimento e a restauração de órgãos, tecidos, unhas, cabelos e por aí vai. E a gente tem os reguladores, que são alimentos que são fontes de micronutrientes e compostos por bioativos como vitaminas e minerais. Eles vão ajudar nas reações químicas do nosso corpo e também vão ser responsáveis pela regulação e funcionamento do nosso corpo também. Então, você consegue entender que cada alimento tem uma função? Que o carboidrato, a gordura serve para te dar energia? Então, não tem como tu fazer uma dieta sem carbo. Meu Deus, você não vai ter energia para treinar, para viver, você vai ficar desanimada, se arrastando pelo chão. A proteína é importante para que você tenha força, para que seu corpo ali consiga promover o crescimento e a restauração dos tecidos. Os reguladores, que são frutas, verduras, fibras, né, servem para manter tudo ali funcionando, para ir no banheiro. Tudo isso é importante. Cada alimento tem sua função. Então não adianta querer cortar um grupo alimentar. Aqui a gente não tá falando de quem tem intolerância, alergia, nem nada assim. Para quem acha que cortando algum grupo alimentar, acha que isso vai fazer um emagrecimento. Então, cada alimento tem sua função. E o comer emocional é importante a gente falar sobre, para a gente entender as características e saber reconhecer e se questionar. Será que eu tô comendo de forma emocional? Por que que isso está acontecendo? Você aprendeu esse comportamento. Você aprendeu. Em que momento será que você aprendeu esse comportamento? Foi porque você viu alguém fazendo isso? Foi porque quando você era criança você precisou ter uma estratégia e naquele momento isso te serviu? Em que momento será que você aprendeu isso? É possível criar um outro comportamento para que você consiga lidar com suas emoções. Então, comer emocional é comer em excesso, é uma emoção negativa. É comer em resposta a um estímulo emocional, é comer achando que aquilo vai solucionar seus problemas, é comer para fugir daquelas emoções, daquela sensação ruim. Porém, isso é um ciclo vicioso, porque você vai se sentir mal, você vai comer, vai ficar bem, para de comer e fica mal de novo. E é um ciclo que vai. Então, eu sei que nesses momentos a gente geralmente vai buscar os alimentos aí que são mais ricos em gordura, em açúcar, em sal, basicamente porque esses alimentos têm a capacidade de acionar áreas de prazer e recompensa no nosso cérebro. Então, sim, por um momento aquilo vai te ajudar, vai te fazer bem. Mas e depois? Minutos depois, isso já não faz mais diferença. Aí é por isso que você tem a necessidade de comer mais, comer mais, comer mais, e aí é a sensação de descontrole. Então, comece a refletir. Que momento você aprendeu esse comportamento? Por que que até hoje você fica fazendo esse comportamento? Vamos lá, vamos praticar a reflexão. E agora vamos para os 7 passos para comer sem culpa e parar de depositar suas emoções na comida ainda este ano. Primeiro passo, autoconsciência. Já falei um pouquinho antes aí sobre autoconsciência e repito porque ela é essencial e necessária. Comece a olhar o que está acontecendo dentro de você. O que você está pensando, o que você está sentindo, por que você está pensando isso, por que você está sentindo isso. Comece a refletir sobre o que está acontecendo dentro de você. A autoconsciência ajuda a gente a compreender as nossas emoções, pensamentos e comportamentos e a ter uma vida com mais sentido, mais alinhada a nossos valores, objetivos, metas.
Ela ajuda a gente a entender se o que a gente está fazendo está alinhado com a nossa expectativa. Ela ajuda a ter uma reflexão, a questionar as coisas. Não é algo muito complexo praticar autoconsciência. Basta você tirar um momento do seu dia, talvez o momento que você está no ônibus, no carro, antes de dormir, no banho. Pense sobre como que foi seu dia, sobre o que você sentiu, se teve alguma situação que te incomodou, por que te incomodou, como que aquilo te fez sentir. Se questione, pense sobre seu dia. Não viva no modo automático. Pratique a autoconsciência. Ela vai ser essencial para que você tenha mudança de comportamentos. Porque, novamente, a gente só muda aquilo que a gente conhece. Então, ela vai ser necessária. O segundo passo é a autocompaixão. Gente, autocompaixão é necessária demais nesse caminho. Porque é um caminho cheio de dor, cheio de emoções negativas, de dificuldades. E aí a autocompaixão vem como uma gentileza, um suspiro de alívio. É tratar a si mesmo como você trataria uma amiga nessa situação. A autocompaixão é a habilidade de se tratar com bondade, compreensão, principalmente nos momentos de dificuldade e de dor. Sabe aquele momento que você tá comendo um chocolate, por exemplo, comeu até o fim do pacote sozinha, e aí vem aquela culpa, aquela vozinha criticando. Ah, mas também comeu o pacote inteiro. Ah, como que tu quer emagrecer assim? Porque olha só, tu já tá gorda e ainda come assim. Ah, porque olha só. Sabe aquela vozinha que fica minando e critica, e aquilo dói e você se sente cada vez mais? Responda a ela com autocompaixão. Seja gentil. O que você falaria para uma amiga que está sentindo isso? O que você precisa naquele momento? Olhe para suas emoções, para suas necessidades. E seja gentil com a sua dor, com a sua dificuldade. A autocompaixão é uma maneira muito prática de lidar com esse lado hipercrítico. E até para ficar mais fácil de você reconhecer essa vozinha que tá ali sendo crítica e te fazendo mal, comece a dar características para ela. Como que é essa voz? Qual que é o tom de voz que ela usa? É feminina, é masculina? Ela tem um formato? Qual que é o nome dela? Dê essas características para você conseguir reconhecer ela mais facilmente. Questione os seus pensamentos. Nem tudo que você pensa é verdade. Não é porque você pensou que isso é 100% verdadeiro. Coloque à prova quais são as evidências que isso é verdade. Quais são as evidências que isso é mentira. Avalie. E o terceiro passo, super importante, é identificar os sinais de fome e saciedade do seu corpo. A fome é um mecanismo fisiológico que a gente nasce com ele e que sinaliza a necessidade do corpo por nutrientes e energia. E a gente tem diferentes níveis de fome também, o que é importante a gente conseguir avaliar para a gente saber o que a gente vai comer, o que eu preciso de comida nesse momento. A gente tem até um leve apetite, até aquela fome intensa depois de horas sem comer também. Por isso que é muito necessário a gente conseguir reconhecer nossos sinais de fome e saciedade. Isso nasceu conosco, o nosso corpo nasceu com a habilidade de saber quando está com fome e quando está saciado. Mas às vezes a gente tem uma desconexão tão grande do nosso corpo por conta de dietas, de contar calorias, da rotina, da correria. A gente para de escutar esses sinais. Então vamos lá, vamos resgatar tudo isso. E aqui, para vocês terem dois exemplos para começar a avaliar, eu vou falar sobre a fome física e a fome emocional e as suas características. A fome física, ela aumenta de forma gradual, qualquer comida vai te satisfazer, ela desaparece após comer. Os sintomas incluem a barriga roncando, tontura, fraqueza e às vezes um mau humor. Já da fome emocional, é uma fome que aparece de repente, ela é seletiva em relação aos alimentos, ela pode persistir mesmo depois de você comer e após a refeição podem surgir alguns sentimentos de culpa, tristeza ou ansiedade. E aí o outro ponto é a questão da saciedade, que é a sensação, é a plenitude, a satisfação que a gente tem depois de comer, depois de uma refeição.
Então, quando o nosso corpo recebe os nutrientes que ele precisa, a energia necessária, os sinais de saciedade são assinados, indicando que é hora de parar de comer. Porém, o que acontece? Come rápido, come no celular, come distraído. E aí, nem percebe o quanto comeu ou o que comeu. Tem estudos que dizem que leva uma média de 20 minutos para o nosso cérebro receber a mensagem que a gente está saciado. Você alguma vez já estava comendo e aí parou 5 minutinhos e sentiu, meu Deus, comi demais, estou cheio, mas enquanto comia você nem sentiu? É porque talvez você está comendo rápido demais. Então dê ao seu corpo o tempo que ele precisa para reconhecer que o alimento está chegando, para ele fazer essa digestão. O quarto passo é reconhecer as suas emoções. Tá conectado lá com o vilão da desregulação emocional? Então aqui a gente fala sobre reconhecer as suas emoções para que não tenha desregulação. As nossas emoções têm um papel fundamental na nossa vida. Elas vão servir como um sinal, um guia sobre como que está sendo a nossa interação com o ambiente, como que a gente está se sentindo, como aquilo está nos afetando. Elas têm uma função. E se a gente tem essas emoções hoje, é porque elas serviram para alguma coisa no decorrer da nossa evolução. Alguns exemplos aqui. A felicidade tem a função de sinalizar a satisfação, de reforçar comportamentos positivos, de ajudar ali na aproximação social, nos guia em direção de experiências positivas. Já em contraste, a tristeza vai desempenhar um papel também muito importante, que é de sinalizar a perda, a frustração, a desvantagem. Nos ajuda a ter uma reflexão sobre o que está acontecendo, a buscar apoio de amigos, a ter uma adaptação sobre essa situação. A tristeza não só nos conecta com as nossas experiências, mas também nos ajuda e nos impulsiona a enfrentar e superar desafios. Então, olha aí a importância da tristeza também. Já a raiva é uma emoção que todo mundo foge, né? A maioria das pessoas que eu percebo foge, indica que você está percebendo que tem algum obstáculo, alguma ameaça. Ela funciona como um impulso para ação, para você fazer algo. É um estímulo de defesa. Ela entende que alguma coisa está acontecendo, um limite está sendo ultrapassado, algo que vai contra os seus valores está acontecendo e você sente a necessidade de se defender. O medo já nos alerta sobre os perigos que estão acontecendo e prepara o nosso organismo para enfrentar essas ameaças. Então, ele vai contribuir para que o nosso corpo se prepare para as respostas de luta ou fuga. Então, se tem um perigo, o meu corpo precisa reagir. Ele vai lutar ou vai fugir? Vai congelar, vai ficar estátua? Eu vou enfrentar essa situação. Ele vai ter esse papel muito importante para a nossa sobrevivência. A ansiedade e o medo. Porém, na ansiedade, nas crises de ansiedade principalmente, é um medo muito desregulado, onde qualquer coisa é compreendido como perigo. E como vocês viram, cada emoção tem a sua função. Então, avalie as suas emoções, se questione o que você está sentindo. Dê nome, fale, estou triste, estou frustrada, estou desapontada, estou feliz, estou com medo, estou surpresa. Dê nome para suas emoções, reconheça elas. Preste atenção, o que elas estão te comunicando. E aí a gente vai para o quinto ponto, que é a flexibilidade alimentar. É a gente se afastar dessas restrições rigorosas que são impostas pelas dietas. É agir a partir de uma consciência alimentar, de uma consciência nutricional. É buscar compreender as suas necessidades individuais, entender o que você precisa, o que seu corpo está precisando, o que você precisa comer nesse momento, né? Que vai suprir essas necessidades. A flexibilidade alimentar vai sempre priorizar uma variedade de alimentos, de inclusão de alimentos no seu dia a dia e vai te ajudar a abandonar essa mentalidade da dieta que a gente conversou, de ou muito saudável ou chutando balde e metendo o pé na jaca. Vamos buscar o que tem ali nesse meio termo entre esses dois extremos. Tem que comer de forma
equilibrada, de forma flexível. Por exemplo, não é porque eu vou comer uma pizza à noite que durante o dia que eu não vou comer nada. Porque aí eu chego à noite com uma fome de dragão, eu vou comer mais do que eu preciso, eu vou comer rápido. E aí o estrago é bonito. Não, eu vou comer o meu café da manhã, eu vou almoçar, eu vou fazer o meu lanche. Eu vou comer normalmente, porque meu corpo precisa desses nutrientes. A comida é muito mais que só caloria, gente. A comida é afeto, é interação social, é nutrição do nosso corpo. Ela é muito complexo esse movimento de comer, de se alimentar. Não é só calorias. Então, ter essa abordagem de uma flexibilidade é necessário, até pra gente entender que nem todos os momentos, todas as refeições vão ser perfeitas. Que tem um momento que, assim, a nossa rotina mudou, talvez está na correria, às vezes aquilo era o que dava para ter sido feito. E ela ajuda a entender que a gente, para ter uma alimentação adequada, a gente precisa se organizar, a gente precisa planejar, mas que ainda assim, às vezes vai sair de como você esperava, mas que ainda assim, às vezes vai sair fora do planejamento. E não é o fim do mundo, porque, como a gente conversou, o que importa é o contexto, é o todo e não uma refeição individual. E o sexto passo é o mindfulness. Ele é super importante para a gente começar a praticar o estar presente nas situações, se afastar de preocupações passadas ou de futuras, esteja presente nesse exato momento. É estar consciente do que está acontecendo, observando seus pensamentos, emoções, o ambiente. Ele também ajuda a promover a aceitação das suas emoções, a regular as suas respostas emocionais. É uma técnica que está muito associada à redução do estresse e da ansiedade. Ela também ajuda a melhorar a concentração e a resiliência emocional. E você pode praticar o mindfulness, né, a atenção plena, de uma forma muito fácil no seu dia a dia. Como, por exemplo, você pode simplesmente pegar uma xícara de café, de chá ou até água, né? Estou com a minha água aqui, e tomar essa água e prestar atenção nas sensações, no gosto, no sabor. Você pode fazer isso enquanto você almoça, enquanto você janta, tomando banho. Pare um momento, fique presente naquele, né? Se concentre. Qual que é as sensações físicas? Como que esse café se comporta na sua boca? Qual que é o gosto? Depois que você engole, como que fica? É estar presente e perceber as sensações. Você praticando isso uma vez por dia, às vezes no banho, na refeição, no café, enquanto dirige, isso pode trazer inúmeros benefícios para a redução do seu estresse, da ansiedade e também de você se perceber, de entender como aquilo, né, chega ao seu corpo, como que o teu corpo recebe essas sensações. Você pode ver inúmeros benefícios. Coloque em prática para você ver. E o sétimo e último passo, eu acho que o mais importante. Busque o auxílio profissional correto. Busque um profissional certificado, credenciado, sério, que quer te ajudar e não só falar baboseira. Aqui eu reforço a importância do psicólogo. Se você tá aqui hoje e ainda não entendeu o quão importante é um psicólogo no teu processo de emagrecimento, me chama que eu quero conversar com você, porque eu quero que você saia daqui hoje entendendo o quanto sua mente está no comando de tudo e o quanto um profissional da psicologia pode te auxiliar, o quanto as técnicas, as teorias da psicologia podem te ajudar nisso. Tudo isso que eu te falei aqui hoje está embasado na minha prática profissional como psicóloga, na terapia cognitivo-comportamental. E se você não entendeu aqui hoje, me chama, a gente conversa, eu quero te explicar, eu quero te mostrar. Eu quero que você entenda, porque isso é muito importante. Então, falando alguns pontos que eu já disse antes, a nossa mente está no comando de tudo, desde a regulação emocional, da mudança de comportamento, do estabelecimento de disciplina, de introduzir novos alimentos na sua alimentação. Tudo isso o psicólogo pode te ajudar e te guiar. Tá aqui hoje, movida pela sua ansiedade, pelo seu desejo de emagrecer,
pela sua vontade de parar de comer quando você tá sem fome, de querer beliscar menos, de dizer não para os alimentos, de querer comer sem estar pensando em caloria, de sentar pensando que isso não pode, que aquilo não pode, que existem alimentos proibidos, pela vontade de conseguir se olhar no espelho e gostar do que vê, de conseguir ser gentil, de não maltratar o seu corpo também. E eu sei que você tá aqui porque você quer que todas essas dificuldades e dores vá embora, né? Quem não deseja mais disciplina, organização, para conseguir traçar essa jornada? E esses 7 passos que eu compartilhei com você hoje são apenas o começo da sua jornada. Existe tanto, mas tanto conteúdo por trás, tanta coisa que a gente pode se aprofundar para te auxiliar nesse momento. Por isso que eu tô aqui hoje para te oferecer uma oportunidade única para que você vire essa chave, essa mudança de vez. E eu quero apresentar com grande carinho e imensa felicidade para vocês o método Saciamente. Um treinamento que eu construí com todo o carinho do mundo, baseado na minha experiência e nas dificuldades, nesses vilões que a gente conversou hoje, para a gente traçar essas dificuldades, para a gente conseguir identificar essas dificuldades, identificar o seu funcionamento, mapear o seu funcionamento, para que você consiga de forma definitiva e efetiva ter a mudança de comportamentos e criar as habilidades que você precisa para conquistar tudo isso que você deseja. O método Saciamente é um treinamento que eu construí em 6 módulos, onde em cada módulo a gente vai conversar em aulas bem curtas e breves, porque a gente não tem muito tempo hoje em dia, mas todas de uma forma muito prática. Cada aula tem um plano de ação para você colocar em prática. Não é só a teoria, você vai fazer aquilo que eu vou estar te ensinando. Você vai colocar em prova, em teste. E ainda assim você tem a oportunidade de deixar todas essas dúvidas e questionamentos, porque eu vou responder cada uma delas. Você vai ter acesso a 1 ano para poder ver, rever, assistir quantas vezes você quiser e da onde você quiser. Você pode pegar qualquer tempinho que você tem durante o seu dia para assistir uma aula, porque elas são breves. Não quero enrolação, eu quero resultado. Eu quero que você coloque em prática aquilo e veja a transformação acontecendo. E algum dos pilares do método Saciamente é a relação positiva com a comida, é a aceitação do seu corpo, é viver uma vida sem restrições, sem amarras, e que você tenha esse apoio contínuo junto comigo. E aqui eu quero que você pense em quanto que você já gastou financeiramente tentando resolver todos esses seus problemas. Seja em dietas, em academia, em personal, nutricionista, em remédios, em soluções milagrosas. Quanto que já te custou a insatisfação com o seu corpo? O descontrole com a comida, quanto que você já gastou com iFood, quanto que você já gastou no mercado comprando coisas que talvez não eram as melhores opções daquilo que você precisava no momento, quanto que esses comportamentos impossíveis já te fizeram gastar, eu imagino que muito dinheiro, porque esse problema não é de hoje, é um problema que vem há muito tempo, provavelmente. E nesses 6 módulos, a gente vai, no primeiro módulo, descobrir o poder da consciência alimentar. A gente vai fazer um mapeamento da sua mente para que você consiga emagrecer. A gente vai falar sobre a psicologia por trás dos alimentos. Isso tudo no primeiro módulo. No segundo módulo, a gente vai conversar sobre os seus pensamentos, sobre os pensamentos sabotadores, sobre as crenças, sobre como as emoções e o emagrecimento têm uma conexão muito poderosa. No terceiro módulo, a gente vai fazer um planejamento da sua trajetória, como criar metas, como se organizar, como reestruturar sua rotina de uma forma que você consiga manter essa mudança. A gente vai traçar metas duradouras e eficientes. No quarto módulo, a gente vai falar sobre o comer com consciência. O que é, como que se faz, como que é esse comer com consciência.
No quinto módulo, a gente vai conversar sobre os mitos do emagrecimento, sobre os mitos da restrição, tudo isso que a gente conversou hoje é só o início, né? Sobre como que a restrição não funciona, o que a dieta faz com a nossa mente, como ir a um evento e comer sem culpa, como lidar com as festas, principalmente fim de ano e início de ano, como desconstruir padrões sociais também, redes sociais, estigmas da sociedade, como foi feita essa construção no decorrer do tempo. E no sexto e último módulo, a gente vai falar sobre como manter essa motivação de forma constante. O que é a motivação? Como ter motivação? Como aplicar a motivação? Como fazer escolhas inteligentes para o resto da vida? Como aproveitar, desfrutar de cada passo da sua jornada sem autocrítica também. Isso é só uma palhinha do que vocês vão ver no método Saciamente. E olha, dá para ficar melhor, que já tá muito bom o que vocês estão vendo. Mas eu digo que fica melhor. Nós teremos um módulo bônus com a nutricionista Sabrina, onde ela vai falar sobre a ansiedade, o intestino, como os alimentos influenciam na nossa ansiedade também. A gente vai ter um módulo extra especificamente sobre ansiedade, porque todo paciente meu que chega no consultório é ansiedade, a gente vê tem várias coisas por trás. Então a gente vai ter um módulo com aulas só sobre ansiedade, o que é ansiedade, como identificar, como lidar com crises, técnicas, tudo isso de uma forma prática e aplicável. E ainda nós teremos aulas para tirar dúvidas. Você deixa a sua dúvida e eu te respondo. Olha só que incrível. Esses são só alguns dos bônus, tá? Tem mais por vir. Tudo aqui que eu tô te oferecendo é algo muito valioso e que eu construí com muito carinho. Aquilo que eu vi que funciona na prática, na experiência clínica que eu tenho com cada paciente. Que eu vi que eu apliquei na minha experiência também, que funciona. Eu te digo que tudo isso vale muito, mas o preço é a melhor parte. O método vai custar apenas R$ 397. Mas para você que tá aqui hoje, tem um valor especial. Você leva o método Saciamente, todos esses bônus por apenas 12 parcelas de R$ 29,90. Uma solução que vai te livrar dessas dores. E se você não gostar, você comprou e você não gostou, você tem 7 dias para fazer a devolução. E eu nem te pergunto por quê, a gente continua sendo amiga. Você pode devolver sem problema nenhum. Mas eu tenho certeza que o que tá aqui nesse material vai te ajudar. Eu confio naquilo que eu coloquei ali, porque eu separei o melhor material, o melhor conteúdo, as melhores técnicas para vocês. R$ 29,90 por mês hoje. Meu Deus, você gasta esse valor e às vezes não sabe nem o que. Às vezes gasta muito mais em um momento de ansiedade, de impulsividade, comprando uma comida, pedindo um iFood. Aqui para te dizer, escolha você. Se coloque em primeiro lugar. Diga adeus a essas amarras das dietas restritivas, essa culpa, essa dor. Se você sente que é viciada em doce, se você sempre busca as alternativas mais fáceis, como lanches, come mesmo sem fome, tem dificuldade de emagrecer e já buscou todas as soluções, e você tem o desejo de viver uma vida livre, sem preocupação com o quanto você come, com como você come, o método Saciamente é para você. Eu construí exatamente para você. E esse valor é exclusivamente dessa primeira turma. Vocês vão poder levar isso por R$ 29,90 por mês. E para ficar melhor, as pessoas que comprarem hoje, pagando esse valor, R$ 29,90 por mês, vão ganhar uma sessão estratégica comigo, onde a gente vai sentar, conversar, eu vou te escutar, vou entender as suas dores e a gente vai traçar um plano juntas. A gente vai criar estratégias específicas para você. Melhor que isso, não dá para ficar. Se você tá com dúvida, pensando, mas eu não tenho esse dinheiro, não sei se é para mim, se é um momento,
Até quando você vai se colocar em segundo lugar? Até quando você vai dizer sim para os outros e não para você mesma? Você tem a opção de pagar no Pix, em boleto, no cartão de crédito, colocar em até 2 cartões de crédito, pagar no Pix e no crédito. Tem todas as opções para você. Se você não está fazendo essa escolha, é porque você está colocando empecilhos no seu caminho. Me diga, o que falta? O que você está achando disso tudo? Me conta nos comentários qual que é o seu receio, o que você perde. Você tem 7 dias para devolver se não gostar. Me diz, tu acha que não vai funcionar? Alguma vez tu já tentou algo diferente assim? Além do comum dessas todas as soluções que você já buscou até hoje e não funcionou? Eu acho que não, né? Se você tá aqui, provavelmente não. Esse método eu construí com todo carinho. É algo que eu gostaria de ter tido acesso. A minha história poderia ter sido diferente, mas a sua pode. Hoje você tem a oportunidade de fazer uma história diferente, de ser gentil com você mesma, de gostar do que vê no espelho, de conseguir colocar em prática disciplina, constância, uma relação saudável com a comida, saber reconhecer quando tá com fome, quando tá cheia, quando é apenas uma fome emocional ou quando você tá de fato com fome, quando é uma fome específica, de como o seu cérebro funciona, enfrentar seus pensamentos sabotadores. E você perde tudo isso ao não adquirir o método Saciamente. O Saciamente tem o objetivo de você conquistar uma boa relação com a comida, com o seu corpo e viver uma vida sem restrições. É essa a promessa que eu tenho para você. Vou deixar para vocês o link aqui no chat com essa oferta única, exclusivamente para hoje, para vocês, com 25% de desconto. Hoje, amanhã, é o valor de R$ 39,90 por mês. R$397. E olha, essa vai ser a única turma com esse preço, porque esse método vale muito mais. O valor real dele deveria ser R$ 697 e vocês estão levando pela metade do preço. E a próxima turma já vai ter esse novo valor. Então aproveitem. Eu prometo que tá com o conteúdo especialmente separado para vocês. Eu agradeço todo mundo que ficou comigo aqui hoje, que esteve comigo até o final, e eu te espero nas aulas do Método Saciamente. Obrigada, uma boa noite. Tchau, tchau.